Hoje é 24 de março de 2021, é uma quarta-feira, são 10 horas e 55 minutos. O escriba está um tanto quanto sorridente, mas é um sorriso paradoxal, porque está muito triste. O Brasil deve ir para o Guinness, com 3.000 mortes e mais algumas na mortandade provocada por esse vírus que toma conta do nosso território imenso. 3.000 e poucos mortos em 24 horas. É para ir, sim, ao Guinness. E este escriba ia fazer comentários sobre os dois matutinos que a partir de algum tempo estão sendo postos nessa mesa de trabalho, mas desistiu no meio do caminho, porque não gosta do que viu. Apenas deve fazer um pequeno comentário sobre uma foto muito bonita de um conterrâneo seu, é um antigo narrador, quiçá de luta de boxe, com 82 anos, apresentado sorridente. Deve ser filha ou neta, depois de ser vacinado. Tem 82 anos. Como se fosse um milagre. Não, não é não. Não é porque aos 80 anos nós nos recusamos a partir e fazemos assim uma espécie de divisão entre o corpo e alma. Esse escriba às vezes tem a sensação de que este corpo não é dele, porque não gosta mais daquilo que tem. Gostaria de ter outro instrumental para participar desse mundo que é muito interessante. Tem extrema curiosidade a ser satisfeita aos 86 anos, que é a medida da idade deste escriturário. A propósito, o Paulo Sérgio viu uma foto de Fernando Henrique Cardoso, está um pouco forte, talvez. Mas Fernando deve ter mais ou menos a idade deste escriturário de direito penal. Está forte, simpático, atuante, interveniente na política nacional, o que é muito bom. Dentro desse contexto de não querer fazer comentários sobre os noticiários vindos nos dois matutinos de hoje, este escriba resolveu apresentar fisicamente a Miceli aos leitores e àqueles que diariamente abrem o site Miceli. O escriba já contou a história dela, pequenina, bem resumida. Esta estatueta foi encontrada pelo Paulo Sérgio num velho depósito posto lá na Rua das Noivas, em São Paulo. Era um antiquário, Simão Werner, amigão deste escriba, que já é filho do Werner, que também era antiquário na Rua das Noivas. Então, aquele antiquário de Simão Werner deve ter para mais de 80 anos, muito tempo. E Simão e o pai, principalmente o pai, depois o filho, foram atirando ao lado aquelas coisas que se precisavam de um atendimento que eles não podiam dar. E esta moça aqui, que o escriba apresentou agora aos que têm
a atenção despertada por este site. Esta moça aqui estava jogada no meio de uns farrapos lá dentro de um saco. E é uma estatueta em bronze, sim, de uma jovem, sim. Depois o escriba vai mostrar o rostinho dela melhor enfocado, mas estava esverdeada e apretada. Apretada, se esta palavra não existir, a gente inventa. Apretada? Pretejada, melhor dizendo. Estava pretejada pelo tempo. O verde da pátina sobre o bronze e o preto sobre a falta de limpeza, porque estava jogada num canto. E este velho escriturário de direito penal pediu esta estatueta a Simão Werner, queria comprá-la. Simão disse: não, doutor Paulo Sérgio, pode levá-la, ela é sua. Isso aconteceu há uns 2 anos já. Este escriturário de direito penal e processo penal a levou para casa, aprendeu a limpar o bronze e, durante muito tempo, conseguiu trazê-la mais ou menos à postura original, com algumas características que esse escriba vai mostrar, sim, devagarzinho. Mais adiante, o escultor, esse escriturário de direito penal e processo penal, tem o seu nome, porque o localizou com lente de aumento aqui nas ilhargas da moça. O escultor assinou o nome Aburil, quase desaparecido, mas foi exposto depois de algum esforço. O escriba trabalhou esta imagenzinha durante muito tempo, com muito vagar, com lente de aumento de desenhista e preservando, inclusive, os olhinhos da menina, porque os olhos dela são azuis, tem a pupila azul. Não se sabe como o escultor conseguiu preservar isto, mas o escriba o fez com muita delicadeza, às vezes com agulha de aço, contornando a estrutura. Um rostinho lindo. Isto deve ter sido feito lá pelos idos de 1960. 1960 para 2000 são 40 anos, para 2020 são 60 anos. Essa esculturazinha foi largada, com certeza, pelo escultor há uns 60 anos, que não gostou dela, porque os braços estão compridos demais e as pernas também compridas em demasia. Mas, embora sendo assim, a escultura ficou muito bonita, principalmente no rosto. E o que fez o Paulo Sérgio nessa pandemia? De duas uma, desesperava-se com essa tumular condição de precisar isolar-se, ou estudava, trabalhava, produzia, enfim, ficcionava, fabulava durante esse período todo. E o Paulo Sérgio, entusiasmado inclusive com o apoio familiar, trabalhou essa esculturazinha com muito jeito, com limão, sal, às vezes um pouco de bicarbonato, uma pasta, a tentar retirar esta pátina, que ainda tem um restolho qualquer do corpo dessa moça. Se quando
a Miceli, porque Miceli é o nome que ela recebeu, Miceli com 2 L's e E. Se quando a Miceli tiver sido produzida pelo escultor com fundamento e modelo existente ao tempo, modelo vivo, a criatura deve ter hoje, talvez, devia ter, no momento, uns 20 anos, 19, 20 anos, 22. Vamos lá, vamos fazer esse escorço de tempo, 1960, 1963, 64. 64 é uma data em que houve o golpe de Estado no Brasil. Vamos lá, há 60 anos. 60 anos, se essa modelo tivesse, à época, 20 anos, 60 com 20, deve ter hoje seus 80. Se viva estiver. E tomara que esteja, porque poderia perceber então que ela foi preservada e muito admirada e oferecida ao mundo como realmente uma produção muito bonita, feita principalmente pelos fados e por Deus. Miceli. Por que esse escriba está a exibir a Miceli? Para que se saiba que é preciso que nós nos dedicamos nessa pandemia a repetir as tarefas que produzíamos enquanto nós tínhamos a potencialidade plena no mundo chamado normal. Este escriba preservou, sim, seu equilíbrio psíquico, trabalhando e escrevendo um romance, sim. Escrevendo um romance no qual a protagonista principal é Miceli. O romance vai ter esse nome, Miceli. Como a moça, ou seja, a modelo vivo, se transformou nessa estatueta redescoberta 60 anos depois por um penalista curioso que tinha em Simão Werner, lá na Rua das Noivas, um amigo a tomar um café pingado aos sábados, antes que a pandemia tomasse conta de São Paulo e do país. Então, Miceli está oficialmente apresentada àqueles que estão a ver e a ouvir este relato do Paulo Sérgio Leite Fernandes. O romance está quase terminado e o Paulo Sérgio está decidindo como vai terminá-lo. O fecho desse romance está ainda nebuloso na cabeça deste escritor, que já escreveu outras coisas, sim, já escreveu Joseph, o Cigano, também para ser editado, produziu bastante nessa pandemia, porque ou se produz alguma coisa ou a criatura se desespera dentro de casa, fechado em seus aposentos e andando no máximo no jardim. O Paulo Sérgio não terminou ainda o romance, quer terminá-lo bem. Quer terminá-lo, encerrá-lo bem. Quando o Paulo Sérgio era menino, tinha seus 14 anos, de vez em quando lia de contrabando um livro da Coleção Azul, a Coleção Azul, que era escrito com essas características de romance água com açúcar, porque aquilo tudo terminava sempre bem. De repente, o Paulo Sérgio vai fazer isto com algumas complicações no roteiro, sim, mas quer terminar com Miceli e o eleito
numa atividade consorcial muito boa, bonita e agradável, porque Miceli aqui está com um rosto muito carinhoso. Este Paulo Sérgio sabe quem foi o escultor, sabe sim, a assinatura dele está aqui. E esse escultor, se vivo estiver, nem deve estar no Brasil, deve ter ido embora, mas de repente até vê e localiza a imagem daquela que ele esculpiu e que largou, deixou fora de hora nas mãos do Paulo Sérgio Leite Fernandes. Fica esta imagenzinha linda posta aqui para vocês verem se quando os fados permitirem, esta Miceli vai ser capa do livro, que vai levar o mesmo nome dela, Miceli, com 2 L's e E. Não Michele, como já se aventou. Não, é Miceli mesmo, com 2 L's e E. De repente, a moça hoje é uma senhora respeitabilíssima, está viva e sabe que foi ela que serviu de modelo. E de repente, o escultor que a produziu e que abandonou injustamente revê aquilo que ele produziu. E realmente essa escultura, com as pernas longas e os braços e mãos longos também, obedecia a um aconselhamento da época, um impressionismo talvez, um modernismo, a moda de Modigliani, que fazia pescoços longos, ou de outra tendência à vida ao tempo lá pelos idos de 1960. Dito isto, o escriba vai recolher a Miceli, vai mostrar algumas coisas correspondentes ao esforço que teve que fazer para deixar mais ou menos limpos os pequenos espaços deixados pelo escultor, porque quando Miceli foi esculpida e foi posta num forno rústico, creio, escriba, para poder ser retirado depois, inclusive foi retirado do forno, do molde, com tenazes que feriram o ombro da modelo aqui, da modelo não, da escultura aqui. Este escultor não conhecia muito bem a arte de esculpir em metal. Deixou isto com muitos defeitos que o escriba procurou impedir que ficassem vivenciados. Depois disto, perdoados os hiatos que o escriba está fazendo na sua mensagem verbal, porque ao mesmo tempo precisa pensar e expor, o escriba vai mostrar o rostinho dela. Aqueles que quiserem ou tiverem a curiosidade de prosseguir examinando este speech, que não pode ser longo. Depois, mais tarde, quando essa pandemia passar, e se possível for, nós vamos fazer um lançamento bonito desse livro, Miceli. E vamos ficar todos, com certeza, muito felizes com essa possibilidade. Depois disto, vamos desligar agora, depois vou mostrar essa atividade toda no sentido de permitir que a Miceli aparecesse razoavelmente bem posta hoje, 60 anos depois, e no meio tempo, provisoriamente, vamos encerrar esta manhã de hoje com aquele fecho que é característico. La nave va! Em sequência e como finalização dessa mostra, o escriba exibe, por exemplo,
As mãos de Miceli, aqui dá para perceber ainda a pátina, o verde, que quase inutilizou as mãozinhas da escultura. O Paulo Sérgio precisou passar, inclusive, agulha de aço na interseção entre os dedos para retirar, quase na totalidade, o verde da pátina do tempo. Se olharem o rostinho da Miceli, que é lindo, hein? Ela tem um rosto lindo. Veja-se direitinho. E ela tem uns olhinhos azuis. Se olhar, se examinar bem o par de olhos dela, já se verá que as pupilas dela são azuladas aqui. Aqui patinado ainda. O Paulo Sérgio não conseguiu retirar aquele verde atrás dos cabelos. Enfim, ou no termo, há um mistério, há um segredo, porque o nome do escultor está aqui, cinzelado. O Paulo Sérgio é desenhista também, tem aquela lupa de desenho muito forte e descobriu a assinatura do escultor, que pode estar vivo ainda. Quando esta esculturazinha foi feita, este artista devia ter os seus 20, 22 anos também, e não era muito versado na arte, porque é fácil saber disso com o exame das imperfeições deixadas no bronze. Não é assim que se funde escultura em bronze. Saiu toda machucadinha e foi retirada do forno a lenha, com certeza, foi retirada do forno com tenaz, um alicate. Aqui no ombro há a marca da torquês ou do ferrete que o escultor usou para retirar o bronze ainda quente do seu berço. Então, quando nós pudermos ver essa pandemia passar e quando nós pudermos examinar de perto essa escultura, que vai estar à entrada da livraria onde se vai fazer esse lançamento, quando nós pudermos fazer isto, nós vamos estar com certeza muito felizes. Muito felizes. Ela parece um tanto oriental, se olharem bem, veja-se, o rosto dela de lado tem uma certa feição oriental. Pode ser só impressão, mas o moço era bom e deve ter se transformado mais tarde num escultor muito bem no Brasil. Quiçá há uma ou outra escultura dele posta num dos nossos prédios ou pátios públicos de São Paulo. Se ele estiver vivo ainda, vai ser uma felicidade muito grande para nós todos. Ele poder recolher a sua obra, que é muito bonita, e poder permitir que o Paulo Sérgio lhe ofereça de volta a modelito que ele deixou na loja do velho Werner.
pai de Simão Werner. E lá ficou anos e anos e anos repousando até que este escriba a localizasse. Depois disso aí, vamos deixar a Micele descansar, porque ela descansa sempre por aqui. E a nave vá, o navio segue o seu rumo.